Fala, galera do segundo ano do CFTMG Campus Divinópolis. Na videoaula de hoje, eu vou dar uma colher de chá para vocês e vou fazer uma revisão, um resumo de tudo que a gente viu antes da suspensão do calendário letivo. Vamos nessa? Inicialmente, vamos pensar que a gente tem aqui um arco contido em uma circunferência. Então, a gente tem aqui esse arco, vou dar nome à extremidade desse arco aqui de A e B, por exemplo. Bom, então, se a gente chamar aqui de O o centro da circunferência, esse arco vai definir, então, dois segmentos de origem em O e com término em A, e outro de origem em O e término em B. Bom, eu posso medir esse arco de duas maneiras. O primeiro dele é o que a gente chama de comprimento do arco, que é a medida linear deste arco. Para calcularmos a medida linear de um arco, é como se eu viesse aqui, pegasse uma régua e colocasse essa régua tangente a essa circunferência exatamente no ponto A. Então, tá aqui, olha, coloco a régua tangente na circunferência aqui no ponto A. Agora, é como se eu pegasse esse arco e linearizasse ele. Como se eu pegasse um segmento de reta de origem em A e comprimento AB. Essa medida aqui, olha, na régua, é o comprimento desse arco AB. Bom, se a gente pensar que a circunferência tem raio R, a gente sabe, então, que o comprimento do arco todo dado pela circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio. Então, a gente tem aqui que o comprimento da circunferência é dado por C igual a 2 vezes o π vezes o raio. Esse aqui, então, é o comprimento da circunferência. Geralmente, o comprimento de um arco ele é dado em metros, centímetros, quilômetros, ou seja, qualquer unidade de medida linear de comprimento. A outra forma de medirmos esse arco é utilizando um transferidor. Então, eu venho aqui, pego um transferidor, coloco aqui, de modo que a origem do transferidor coincide com a origem da circunferência, e vou posicionar aqui, porque eu vou fazer uma medida angular, ou seja, vou medir o ângulo dado por esses dois segmentos, de OA e OB. Então, a medida de um arco, ela pode ser dada de duas maneiras. Ela pode ser dada em grau ou em radiano. Bom, vamos lembrar que esse arco aqui, ele tem a mesma medida angular se eu tivesse contido em uma circunferência de raio maior. Então, na prática, o comprimento de um arco ele depende do raio da circunferência que o contém. Por outro lado, a medida angular de um raio não depende da circunferência que o contém. Então, a medida angular, na verdade, ela depende apenas disso aqui, olha. Eu vou chamar aqui de alfa. Beleza? Então, olha só. Então, a gente pode medir em grau ou em radiano. A gente sabe que uma circunferência ela é dividida em 360 partes iguais. E cada parte dessa é chamada de grau. Então, a gente tem que a circunferência tem um comprimento todo de 360 graus. Por outro lado, o radiano é definido de modo que, se eu pegar um arco de comprimento igual ao raio da circunferência que o contém, então, esse arco ele vai definir aqui um ângulo de medida exatamente igual a 1 radiano. Esse arco tem medida 1 radiano se esse arco tem comprimento igual ao raio. Bom, se a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, então, uma circunferência completa ela vai ter a medida angular dada por 2π radianos. Com isso, a gente consegue associar a medida de um arco em graus com a medida desse mesmo arco em radianos. Para isso, basta usarmos a relação de
360 graus tem a mesma medida angular que 2π radianos. A gente tem, então, que 180 graus equivale à medida angular de π radianos. Vamos construir agora uma circunferência de raio unitário. Neste caso, o comprimento de um arco coincide numericamente com a medida deste arco em radianos. Além disso, vamos construir um plano cartesiano com origem exatamente no centro dessa circunferência. Eu já aproveitei e marquei aqui na circunferência o nosso ponto A10. Esse ponto vai ser para a gente a origem do ciclo trigonométrico. Além disso, é possível percorrer a circunferência em dois sentidos. A gente pode percorrer ela no sentido anti-horário ou então no sentido horário. Sempre que a gente percorrer a circunferência no sentido anti-horário, a gente vai dizer que está percorrendo ela no sentido positivo. Por outro lado, se a gente percorre a circunferência no sentido horário, a gente vai sempre andar no sentido negativo. Então, com essas definições, a gente pode, por exemplo, demarcar aqui um arco de 60 graus, que vai estar a partir do ponto A10, vou percorrer um arco de 60 graus. Então, a gente tem aqui o arco de 60 graus, que é dado por este arco. Olha. Analogamente, a gente pode pegar, por exemplo, aqui o arco de menos 30 graus, que vai estar onde? Eu venho aqui, vou percorrer no sentido negativo, ou seja, no sentido horário, e marco aqui, olha, a gente tem aqui, então, menos 30 graus, que é dado, então, por esse ângulo. Se eu quero marcar aqui no nosso ciclo trigonométrico o arco de 120 graus, ele vai estar onde? Ele vai estar aproximadamente aqui, olha só. Aqui está o 120 graus. Observem que 120 graus é equivalente a eu percorrer menos 240 graus. As interseções do plano cartesiano com a circunferência vão nos dar aqui o arco de 0 graus, ou também 360 graus. Aqui a gente vai ter o arco de 90 graus. A interseção do eixo dos abscissas com a circunferência vai nos dar o arco de 180 graus. E por último, aqui embaixo a gente tem o arco de 270 graus. Bom, marquei todos em graus, mas eu posso vir e marcar todos em radianos, de modo que aqui a gente tem o arco de π sobre 2 radianos. É comum a gente omitir a escrita rad depois de uma medida de arco em radianos. Então, aqui a gente vai deixar apenas π sobre 2. Aqui a gente tem, então, π radianos. Aqui a gente tem 3π sobre 2 radianos. Aqui a gente tem 0 graus, que equivale a 0 radianos. Ou então 360 graus, que equivale a 2π radianos. Já no plano cartesiano, a gente tem que a circunferência vai cortar o eixo das ordenadas aqui no valor igual a 1, aqui no eixo das abscissas de valor igual a menos 1, aqui no eixo das ordenadas de valor igual a menos 1 também, e por último, como a gente já mencionou, aqui no valor de abscissa igual a 1. O plano cartesiano divide a circunferência em 4 quadrantes. Aqui a gente tem o primeiro quadrante, aqui a gente tem o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bom, observem que os quadrantes começam a partir do ponto A10 no sentido anti-horário. Olha, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Bom, por último, pessoal, para cada arco do primeiro quadrante, a gente vai ter um arco simétrico nos outros 3 quadrantes. Por exemplo, olha, se eu pego aqui 60 graus,
eu consigo um arco simétrico a ele no segundo quadrante, que é obtido simplesmente projetando aqui sobre o eixo das ordenadas. Então, 120 graus é um arco simétrico ao arco de 60 graus. Além disso, a gente pode pegar um arco simétrico no terceiro quadrante. Basta pegar os 60 graus e projetar este segmento em relação à origem do plano cartesiano. Então, aqui embaixo, a gente vai ter o arco simétrico aos 60 graus, que é obtido somando 180 graus com 60 graus, e temos aqui, então, 240 graus. Por último, o arco simétrico a 60 graus. No quarto quadrante, basta pegar os 60 graus aqui e projetar no quarto quadrante em relação ao eixo horizontal. E vamos ter aqui, então, o arco de menos 60 graus, ou, mais fácil de notar, por 300 graus. Então, a gente tem que 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus são arcos simétricos. Vamos considerar agora que a gente tem um arco alfa no nosso ciclo trigonométrico. Para calcularmos o seno e o cosseno de alfa, a gente pode construir um triângulo da seguinte maneira. Aqui a gente vai projetar esse ponto sobre o eixo horizontal. Então, aqui a gente tem um triângulo, vou chamar aqui de base x e de altura y. Bom, como o nosso ciclo ele é unitário, então aqui a gente tem que a hipotenusa é dada pelo raio da circunferência, que é o raio igual a 1. O seno de alfa ele é dado pelo cateto oposto a alfa, que é y, sobre a hipotenusa que vale 1. Ou seja, seno de alfa vale exatamente y. Analogamente, a gente tem que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a alfa, que é x, sobre a hipotenusa que vale 1. Ou seja, cosseno de alfa é igual a x. Então, pessoal, a gente tem aqui que x vale cosseno de alfa. E o y, que se eu projeto aqui no eixo vertical, ele tem exatamente o valor de seno de alfa. Bom, então, o que a gente pode observar é que, se eu tenho um arco alfa do primeiro quadrante, o valor do cosseno de alfa nada mais é que a projeção do ponto associado a esse arco sobre o eixo das abscissas. Já o valor de seno de alfa é obtido pela projeção desse ponto sobre o eixo das ordenadas. Por esse motivo, a gente tem que o eixo vertical é chamado de eixo dos senos, ao passo que o eixo horizontal é chamado de eixo dos cossenos. Essa análise que a gente fez é feita para um arco do primeiro quadrante. Se eu trabalho com arcos dos outros quadrantes, a gente tem que levar em consideração os valores correspondentes nos eixos das ordenadas e nos eixos das abscissas. Por exemplo, se eu quero encontrar aqui o valor de seno e cosseno de 120 graus. Se eu quero o valor de seno de 120 graus, basta eu projetar esse ponto sobre o eixo das abscissas, e aqui então eu tenho o valor de cosseno de 120 graus, e se eu quero o valor do seno, basta projetar esse ponto sobre o eixo dos senos. E aqui então eu tenho o valor de seno de 120 graus. Se a gente observar bem, a gente vai ter que seno de 120 ele vai coincidir com o seno do seu arco simétrico lá no primeiro quadrante. Ou seja, a gente tem que seno de 120 graus é exatamente igual a seno de 60 graus. Por outro lado, o cosseno de 120 graus ele tem o mesmo módulo que o cosseno de 60 graus, que é seu arco simétrico.
porém ele vai ter sinal oposto. Então, a gente tem cosseno de 120 graus exatamente menos o cosseno de 60 graus. Falta agora a gente construir o eixo das tangentes. Vou apagar aqui essa parte que a gente vai liberar espaço. O eixo das tangentes ele é paralelo ao eixo dos senos e tangencia a circunferência. O eixo das tangentes, então, ele está exatamente aqui. Dessa maneira, a gente vai construir agora um novo triângulo. Esse triângulo, então, é dado da seguinte maneira. Bom, ele sai daqui, da origem da circunferência, vem, passa pelo ponto que define o arco e vai até tocar o eixo das tangentes. Esse aqui, então, é o eixo das tangentes. Bom, então aqui a gente tem esse valor que eu vou chamar de Z. Tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, é Z sobre 1. Então, a gente tem que tangente de alfa é igual a Z sobre 1. Ou seja, esse valor de Z vai nos dar exatamente o valor da tangente de alfa. Ah, Bruno, e como a gente calcula, então, o valor do tangente de 120 graus? Basta pegar agora, projetar esse ponto que define o arco de 120 graus, passando pela origem do plano cartesiano, até que ele venha a tocar o eixo das tangentes. Então, aqui a gente tem que tangente de 120 graus é dado por esse segmento. Está aqui, tangente de 120 graus. Ele vai ter a mesma valor numérico que tangente de 60 graus. Porém, ele está na parte de baixo do eixo das tangentes. Então, tangente de 120 graus é igual a menos tangente de 60 graus. Resumindo, pessoal, vamos fazer aqui 3 resumos para seno, cosseno e tangente. Se a gente pegar aqui nos senos, que é o eixo vertical, a gente tem que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já o cosseno, que está aqui no eixo horizontal, ele é positivo nos quadrantes 1 e 4 e negativo no terceiro e no segundo quadrante. As tangentes, ela vai ser positiva no primeiro quadrante. Então, a tangente está aqui, correto? A tangente vai ser positiva no primeiro quadrante e quando eu projetar também do terceiro quadrante, então vai ser positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares. Finalizando, a gente tem que também é válida aquela relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte: seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. Embora seja fácil verificar isso por esse triângulo retângulo que a gente construiu com alfa no primeiro quadrante, essa relação também é válida para alfa em qualquer um dos 4 quadrantes. Vamos utilizar o que a gente viu até agora para resolver algumas equações trigonométricas mais simples. A primeira delas é a equação seno de x igual a meio. A gente sabe que seno de 30 graus é igual a meio. Então, x igual a 30 graus é uma solução dessa equação. A pergunta que a gente quer responder é se 30 graus é a única solução dessa equação. Para isso, a gente vai construir aqui um ciclo trigonométrico. Vamos vir nesse ciclo, marcar o arco de 30 graus, que está aproximadamente aqui, correto? Lembrando que o eixo dos senos é o eixo vertical. Então, a gente vai... O valor de seno de 30 graus é a projeção desse ponto sobre o eixo vertical, que é meio. Acontece que existe um outro arco, que o ponto associado, quando projetado ao eixo vertical, também
vai dar meio. Esse arco é o arco simétrico a 30 graus no segundo quadrante. Então, olha só, se aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus, e esse arco é 30 graus a menos que 180, ou seja, 150 graus. Então, a gente tem que a solução dessa equação trigonométrica é x igual a 30 graus ou x igual a 150 graus. O conjunto solução, se a gente considerar os arcos em radianos, é dado por 30 graus, que é π sobre 6 radianos, ou 150 graus, que é 5π sobre 6 radianos. Este é o conjunto de solução se considerarmos essa equação que o x pertence ao intervalo de 0 a 2π, ou seja, estamos considerando apenas ângulos que percorrem a partir do zero e chega de novo até 360 graus. Vamos finalizar a videoaula de hoje com mais um exemplo, que é resolver a equação cosseno de x menos π sobre 2 igual a menos 1, com 0 menor ou igual a x e menor ou igual a 2π. Bom, antes de resolver essa equação, eu vou reposicionar aqui o nosso quadro para facilitar a nossa vida. Vamos utilizar para resolver essa equação, novamente, o ciclo trigonométrico. A gente sabe que o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. E aqui o cosseno vale 1, aqui o cosseno vale menos 1. O único arco que possui cosseno igual a menos 1 é o arco de 180 graus. Ou, a gente pode também denotar em radianos, π radianos. Então, se cosseno de x menos π sobre 2 é igual a menos 1, a única possibilidade que a gente tem é que x menos π sobre 2 tem que ser igual a π. Isolando o x aqui, a gente tem que x é igual a π mais π sobre 2. Tirando o 1 aqui do lado direito, a gente tem que x, então, é igual a 3π sobre 2. E a gente, então, tem uma equação trigonométrica que possui conjunto de solução unitário, que é 3π sobre 2 radianos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumão e que agora vocês pratiquem, façam bastante exercícios, beleza? Para a gente dar continuidade ao nosso curso de matemática do segundo ano. Abraço e até a próxima videoaula.